Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a abordagem à dor torácica, tá? Bom, para isso a gente precisa entender um pouco o que são, né, as síndromes coronarianas agudas. Elas são um bloqueio repentino em uma artéria do coração, tá? Então, e isso tem que estar bem claro para a gente, porque quando a gente vai fazer uma assistência a um paciente que chegou para nós na unidade ou do pronto atendimento, ou até mesmo do PSF, ou qualquer lugar que você estiver trabalhando, com dor torácica, a gente tem que imaginar que essa dor no peito, né, essa dor precordial também é uma terminologia muito utilizada, né, dor precordial, pode estar relacionado a uma síndrome coronariana aguda. Porque essa síndrome vai acometer as artérias do coração. Existe artérias, né, que irrigam o coração e que depois são também um meio de transportar o sangue bombeado pelo coração para o restante do corpo. Então, essas artérias, elas são de maior calibre, né? Então, esse comprometimento dessas artérias por trombos, por embolias, né, por algum acúmulo de gordura nessa região, vai acontecer o bloqueio. E esse bloqueio, ele vai depender tanto da localização, tá? Então, onde foi esse bloqueio, se esse bloqueio foi importante, numa localização importante, e também a intensidade desse bloqueio. Então, foi pouco calibre, foi muito, né, calibre, aí vai depender muito dessas condições de localização e de intensidade para a gente identificar uma síndrome coronariana aguda. E ela vai ter tipos, características de dor torácicas. Dos tipos de síndrome coronariana é a angina pectoris. É uma dor no peito, é uma sensação de dor, de aperto no peito, tá? Diminui também o fluxo do sangue, porque há realmente um bloqueio, né? Então, diminui o fluxo do sangue da artéria que leva o oxigênio para o coração, tá? E ela também é conhecida como isquemia. Então, é muito comum da pessoa chegar na tua unidade de trabalho e falar: não, eu sou paciente cardiopata, eu tenho uma isquemia no coração. Essa isquemia pode ser denominada como angina, tá? E a angina, ela tem dois tipos de angina, a estável e a instável, tá? Todas as duas levam a essa dor no peito, tá? Essa dor localizada, precordialgia, né? Que é essa sensação de peso, dor e aperto. É importante a gente saber qual é o tipo de angina, porque na angina estável significa que o paciente ele está estável, ele está um paciente às vezes caminhando e essa dor no peito vai acontecer exatamente no esforço físico que ele tiver. Mas preste bem atenção, gente, porque quando eu falo esforço físico, não significa que ele está praticando esporte. Significa que ele está, sei lá, às vezes é uma paciente que está ali fazendo as suas atividades domésticas, varrendo casa. Esse esforço físico faz com que ela tenha essa dor no peito. E essa dor no peito impede ela imediatamente de terminar os seus afazeres. Então, é um paciente que está ali, às vezes, tranquilo, né, fazendo a varredura da casa. De repente, ele começa a sentir aquela dor, aquele aperto no peito. Enquanto ela não sai da situação de esforço físico e vem para o repouso, essa dor não melhora, tá? Mas o interessante é que ela, com o repouso, vai acontecer a melhora dos sintomas. Então, olha só, é uma angina, é uma dor no peito, porém estável. Ela não pode fazer atividade física, essa paciente não pode ter qualquer esforço físico pode acometer essa dor no peito, tá? Então, é uma paciente com angina estável. Esses pacientes, quando são diagnosticados, o médico cardiologista acompanha, eles sempre falam a mesma coisa, não pode fazer esforço físico nenhum, tá? E mesmo quando a dor, por exemplo, às vezes caminhou um pouquinho, a dor veio,
tem que ficar em repouso. A palavra repouso tem que colocar em mente vocês também, porque na nossa assistência, vocês vão lembrar dessa palavra repouso, que eu vou grifar bastante ela, tá? Bom, o outro tipo de angina é a nossa angina instável. Essa é uma de emergência, porque mesmo com repouso, ela não vai conseguir estabilizar. O paciente vai ficar com aquela dor no peito, com aquela sensação, e ela não melhora, tá? Então, ela é sem melhora. Sem melhora em repouso. Então, o paciente, mesmo em repouso, não vai conseguir melhora. Esse paciente precisa de um atendimento de emergência, ele precisa de medicações, de acompanhamento médico, tá? E essa aqui muitas das vezes confunde a angina instável com o infarto, por exemplo, né? Com outras síndrome coronariana. Então, ela surge de repente, então é um paciente que está, vamos imaginar, tranquilo, de repente começa aquela dor absurdamente no peito, né? Precordialgia, certo? Então, a diferença de uma com a outra, angina estável, o paciente é estável, ele começa com a dor, mesma dor, porém ele para, ele senta, ele para a atividade que ele está fazendo, a dor vai melhorando. Agora, a angina instável significa, não, mesmo com repouso eu não consigo melhorar. A outra síndrome é o infarto agudo do miocárdio. Esse infarto agudo, a gente viu lá que é um choque cardiogênico. Ele é uma interrupção do fluido sanguíneo do coração, então há um bloqueio na região do coração, e há uma obstrução de uma artéria por uma placa de gordura, né? Ou coágulo, ou trombo, alguma coisa paralisou ali e obstruiu a passagem de oxigênio, né? A passagem de fluido sanguíneo para o coração. Então, não tem nutriente para o coração. E aquela área foi infartada, teve morte naquela parte do tecido cardíaco. Isso acontece nos choques cardiogênicos, né? Bom, essa sim é uma emergência, tá? E isso vai depender muito do tempo entre o primeiro sintoma, que é a dor precordial, e até chegar no local da emergência. Isso não pode ultrapassar a janela de 4 ou 6 horas, tá? 4 horas para chegar na unidade, porque vai depender muito do tempo para uma resposta no tratamento, tá? Se esse tempo for maior, quanto maior o tempo, maior lesão naquela região do tecido do coração. E os principais sintomas, né, dessas síndromes? Então, tanto a angina quanto o infarto são síndromes, porém, a angina a gente consegue tratar, né? Dependendo da angina, se for estável, a gente consegue ter uma vida, né, aparentemente normal, mas que a gente vai ter que ter cuidado com essa questão do repouso. A angina instável, ela recorre mais às unidades de emergências, por quê? Porque precisa de um tratamento mais específico, né? Às vezes o médico vai usar algum tratamento para melhoria da qualidade de vida desse paciente. Porém, no infarto, se não tiver um atendimento de emergência, ele não consegue sair do quadro, tá? Então, vocês têm que entender isso. E os principais sintomas são realmente a dor e o desconforto no peito. Eu chamo atenção para isso porque quando a gente fala dor, o infarto, muitas das vezes, o primeiro sintoma dele é um desconforto, ele não é a dor. Então, a gente não pode ficar esperando ter uma dor intensa, tá? Tanto é que antigamente a gente fazia assistência ao infarto. Hoje em dia a gente faz assistência à dor torácica, porque é mais fácil eu errar pelo excesso do que pela falta. Como assim errar pelo excesso? É mais fácil eu identificar uma dor, um desconforto, mesmo que não seja infarto, né, para a gente tratar, do que eu ficar esperando essa dor aumentar para dar assistência ao paciente. E aí, muitas das vezes, é um infarto e eu não tenho tempo para ajudar esse paciente, tá? Lembra lá do tempo. Então, o que pode acontecer? Essa dor, esse desconforto que vai irradiar, quer dizer, ela vai andar, ela vai correr. Essa dor vem no desconforto no peito, né? Mas ela vai para o pescoço, costa ou também para o braço. Então, era muito comum a gente falar assim, ah, é aquela parte de dor intensa que vai para o braço esquerdo. Não é mais assim.
a gente identifica qualquer síndrome, não só o infarto. Então, qualquer dor que irradia, quer dizer, ela sai do peito e vai para qualquer membro, tanto direito quanto esquerdo, né? Ombro, pescoço, costa e braço, a gente identifica ela como uma dor precordial. Então, a gente vai passar ela como emergente, a gente vai passar com o médico, porque essa dor no ombro, ela é muito inespecífica, né? Às vezes o paciente fala, não, ela é estranha, porque o ombro e o peito aqui é muito colado, né? A dor às vezes espalha. Então, eu sempre pergunto, essa dor, ela fica localizada, é como fincada no local, porque fincada significa naquele localzinho, né? Eles conseguem identificar. Quando eles falam assim, não, essa dor ela é estranha, ela parece que vem para cá, para o ombro, não sei, ela é estranha, é uma dor totalmente, eles relatam isso, uma dor, um desconforto, às vezes eles não falam que é dor, parece que tá estranha, tá vindo aqui para o ombro, aí às vezes vem aqui para o braço, vem para o pescoço. Então, essa colocação de que irradia, né, é muito importante. Então, a palavra-chave aqui, no nosso caso, seria irradia. Então, o paciente relata uma dor precordial que vai para algum local, ou ombro, ou pescoço, costa, ou braço. Bom, essa dor, ela tende a surgir repentinamente. Então, muito cuidado com isso, tá? E sempre em repouso. Por que cuidado que eu falo? Porque esse paciente, muitas das vezes, fala pra gente que tá com essa dor, então essa dor, a gente tem que entender que ela surge de repente, né? Ela vem, às vezes ela tá em repouso, o paciente tá deitado lá, tranquilo, lendo um livro, de repente vem aquela dor. Então essa dor é que eu tenho que chamar a atenção, é uma emergência. Bom, se ele falar para mim que está há 2 semanas com essa dor, que começou com essa dor há 2 semanas, eu ainda vou, dar assistência da dor precordial, sim, mas eu tenho que entender que se for de repente, é um sinal que eu tenho tô dentro da janela, tá? Lembra lá das 4, 6 horas? Então eu preciso estar dentro dessa janela. Passou de 6 horas, significa que esse paciente não vai ser atendido rapidamente? Não, não é isso, tá? Mas eu tenho que conduzir mais rápido para dentro da janela, para a gente conseguir fazer medicações específicas da janela, tá? Outro sinal muito comum é que o paciente fica com cansaço excessivo, né? Então é um paciente às vezes ativo, mas de repente ficou com aquele cansaço. Lembrando, primeira coisa, dor ou desconforto torácico associado muitas das vezes com esse cansaço excessivo. Nossa, me deu um cansaço, não consigo andar direito. Eu tenho tontura, eu tenho vômito, eu tenho inclusive sensação ruim do mal-estar no estômago. Então, isso aí também aconteceu de pessoas, às vezes, com epigastralgia, quer dizer, dor no estômago, né? E a queixa principal dele seria até a dor do estômago, mas aí, nossa, deu aquela dorzinha no estômago, veio estranha aqui para o peito, tá estranha aqui para o ombro, entenderam? Então, vocês têm que pegar palavras-chave para tentar identificar esse paciente naquele momento. Bom, às vezes vem acompanhado de síncope, o que é isso? Um desmaio. Tá? Às vezes o paciente veio com dor, o acompanhante vai falar, né? Ele sentiu uma dor no peito e logo caiu, né? Então, isso também pode acontecer, a síncope. Sudorese, você vai ver que o paciente está com aquela pele pegajosa, aquela pele suando, né? O suor excessivo e pele fria, tá? Lembrando que ele pode estar dentro do choque cardiogênico. Então, o choque cardiogênico muitas das vezes vem com a pele fria, sudoreico, lembram? Bom, dispneia, então o paciente vem com uma dificuldade respiratória também, tá? E o mal súbito, o que é isso? O paciente passou mal subitamente, começou com isso tudo assim, ó, súbito, né? Não foi de um dia para o outro, ele começou agora, começou com essa sudorese, começou com a síncope, tá? Pode ter tido uma síncope naquele momento, e aí a gente considera como um mal súbito. A gente tem que prestar muita atenção nos principais sinais e sintomas, porque é através desses sinais e sintomas que eu vou identificar uma classificação mais rápida, por exemplo, eu estou enfermeira ali do pronto atendimento, eu estou fazendo a classificação, então eu já olho, observo e já conduzo de uma forma mais rápida. Ou então eu sou um técnico de enfermagem, mas eu estou ali triando o paciente, eu estou fazendo uma triagem para o paciente entrar em consulta do posto de saúde, por exemplo. Essa triagem, gente, muitas das vezes você vai só verificar os sinais vitais, mas verificou que ele está com dispneia, o acompanhante avisou que ele está com dor no peito, ele teve uma síncope, um desmaio, automaticamente eu tenho que passar a levar esse paciente para um atendimento médico, tá?
O diagnóstico vai ser qual? Como, né? Primeiro, o diagnóstico ele precisa ser feito pelos sinais clínicos. Nesse caso, eu vou dar muito atenção aos sinais clínicos do paciente. Por quê? Esse sinal clínico é que vai mostrar para a equipe médica a possibilidade de fazer o eletrocardiograma. Fazendo o eletrocardiograma, eu tenho até 10 minutos somente para fazer isso, tá? Então, em 10 minutos eu tenho que verificar os sinais clínicos. Quais sinais clínicos? É sudorese, né? O que está me demonstrando. Eu não vou ter tempo, muitas das vezes, de verificar a pressão, tá? Eu não vou ter tempo, inclusive, até de verificar a temperatura. Não vou ter tempo disso, porque eu não posso gastar muito tempo com isso. Tá? Então, identifiquei clinicamente alguma coisa, dor torácica, irradiando para os membros, dor no ombro, vai para o pescoço, tá estranho, tá sudoreico, tá com história de síncope, eu tenho que imediatamente levar para o médico. Doutor, posso fazer um eletrocardiograma? Aí vem a questão da enfermagem, do técnico de enfermagem também, né? Ele precisa ser preciso, porque em 10 minutos eu tenho que correr um eletro, mostrar para o médico, porque é através do eletro que o doutor vai identificar, é um infarto. Ou então não, às vezes não é um infarto, pode ser uma angina. E aí vai diferenciar o nosso tratamento. Então, o médico só vai conseguir tratar dependendo do caso do paciente, vai depender. Nesse caso aqui, o médico também vai pedir os exames laboratoriais. Tá? Quais são os laboratoriais? CK, CKMB, troponina. A troponina, se vier positiva ou negativa, a gente vai identificar, vai melhorar também a conduta do médico para qual tratamento seria. Porém, isso aqui leva um tempo para ser feito. Em alguns laboratórios vai ser 40 minutos, alguns vai ser em 1 hora, depende do mecanismo, né, depende de como, né, da conduta do laboratório. Mas é 1 hora no mínimo. Então, nessa 1 hora, tudo pode acontecer. Se ele estiver dentro da janela de 4 horas, dentro do pronto atendimento, a gente consegue fazer alguma coisa ainda. Mas se ele não tiver, ele já chegou, vamos imaginar que ele já chegou com 4 horas, eu não vou ter tempo de ver a troponina. Eu vou ter tempo de fazer o eletrocardiograma e já entrar com tratamento. Muitas das vezes medicamentoso, tá? Muitas das vezes, a maioria das vezes é medicamentoso, né? Então, por quê? Porque no eletro eu vou ver se teve alguma alteração, o médico tem alguma alteração aqui, mostrou que infartou naquele momento, ele consegue sim fazer o tratamento correto, tá? Mas, se caso do eletro não conseguiu, eu vou precisar identificar, né, qual é o tipo. Então, é angina ou é o infarto? Se for angina ou infarto, o médico vai, né, precisar de ver o tipo. Porém, olha que interessante, o tratamento ele pode entrar com protocolos, né, com medicações orais, que vai, né, ter uns 40 minutos aí para iniciar o efeito, mas ele vai ter condições de fazer medicamentos. Se tiver dentro, e a gente vai entender, se tiver dentro da janela que a gente precisa de 4 ou 6 horas, a gente inicia um tratamento com medicamento endovenoso, que é o que a gente chama de ectilise. É um fibrinolítico. Esse fibrinolítico, ele vai ajudar somente na questão do infarto. Então, se for angina, eu não vou conseguir. E o infarto tem que também ser um tipo de infarto, tá? Que tem supra. Ah, mas como que eu vou saber isso? Gente, isso aqui é a parte médica, tá? Se o médico não conseguir identificar o eletrocardiograma, é importante que a enfermagem também saiba, mas a conduta tem que ser vinda dele, tá? O médico tem que falar, nossa, é um infarto agudo do miocárdio com supra. Por que eu falo isso? Porque vocês têm que identificar a palavra, né? Vocês têm que, não é um com supra, então eu preciso fazer uma medicação chamada Actilise, né? Que é uma medicação que vai agir se os sinais, né, da dor torácica for até 6 horas. Se, não, foi ontem que começou essa dor, eu não posso fazer essa medicação. Por quê? Porque ela é contra indicação absoluta. O que que é isso? Ah, eu tô grávida, pode fazer? Pode. Ah, eu tenho alguma doença do coração, posso fazer? Posso. Ah, ele tem alergia ao camarão, posso fazer? Pode, deve fazer. Porque essa medicação, ela é de ausência de indicação absoluta. Porém, a única coisa que vai fazer com que eu não faça essa medicação é se passou às 6 horas.
Então, passou 6 horas do início da dor, então a dor não está dentro das 6 horas, eu não posso fazer essa medicação mais, tá? Porque essa medicação, ela vai agir naquele trombo. Então, vocês sabem que um infarto é uma obstrução, né? Vocês viram agora que é uma obstrução. Essa medicação, ela vai lá dissolver, literalmente ela faz isso, ela faz essa dissolução daquele trombo. Passou de 6 horas, aquele trombo não consegue mais ser dissolvido. Essa medicação tem muitos cuidados com ele. Inclusive, manter esse paciente numa sala vermelha. Para eu administrar essa medicação, eu preciso estar com ele monitorizado, tá? Nesse caso, a equipe da enfermagem tem que ficar na beira-leito com ele, tá? E ele tem que ser monitorado continuamente. Esse paciente, a gente precisa identificar, né, qualquer alteração cardiográfica nele no momento da medicação. São 2 frascos, né? Um com pó e um com líquido, e vem uma espécie de lanceta que você fura um lado e fura o outro e inclui, né? Um no outro. Então, o líquido vai descer para o pó e aí vai se transformar na medicação composta. Dentro desse frasco vai ter uma quantidade de miligramas, eu vou pegar uma quantidade pequena e vou introduzir direto na corrente sanguínea do paciente, e o outro restante eu vou introduzir continuamente. Então, eu vou deixar pingando ali. Nesse gotejamento, a enfermagem precisa ficar atenta a qualquer sinais, porque pode ter sinais de hemorragia. Porque, concorda comigo? Se é uma medicação que vai dissolver o trombo, ele vai também atuar nas plaquetas. E atuando ali nas plaquetas, eles vão também correr o risco de sangramento. Então, ele pode sangrar pelo nariz, ele pode ter alguma uma complicação maior, tá? Então, a gente vai ter que ficar verificando os sinais vitais dele, nem só de 1 em 1 hora. Dependendo da situação, o paciente descompensado, eu vou ficar atento ali 20 minutos, né? Verificação de sinais vitais contínuo, né? Vou ficar atenta à oximetria de pulso também dele, porque qualquer alteração na questão da oxigenação, eu vou ter que entrar com medidas, né? Principalmente acionado o médico, e comunicar ao médico a qualquer anormalidade. Muitas das vezes, nesse período aqui, o médico também acompanha o paciente na sala de emergência. Mas vamos imaginar que existem algumas outras emergências simultâneas? Pode acontecer. Então, às vezes, o médico não vai estar presente com você naquele momento. Então, essa medicação, ela é importante ter os cuidados específicos para a realização, tá? E esses aqui são alguns dos cuidados, né? Mas a gente vai ver também como que a gente vai administrar, como que a gente vai diluir, tudo direitinho, porque é a enfermagem que vai fazer esse tipo de... É atribuição da enfermagem para a realização dessa administração da medicação, né? Então, é a nossa função fazer. Porém, a gente também tem que ficar atento e comunicar o médico a qualquer intercorrência, porque às vezes ele não vai estar no momento e a gente precisa disso, tá? Bom, esses são os cuidados com essa medicação específica, mas vamos saber como que a gente vai atuar com esse paciente que chegou com síndrome, alguma síndrome coronariana, ou, no caso, o infarto ou a angina, por exemplo, né? A primeira coisa que eu tenho que identificar como enfermagem, eu preciso saber que ele precisa de uma medicação. Acabei de falar para vocês que existe uma medicação até muito especial, que a gente fala que é muito precisa. Então, essa medicação é endovenosa, então eu preciso de um acesso calibroso, tá? E, de preferência, 2 acessos. Porque se eu vou fazer uso de uma medicação, né, com todos esses cuidados, eu preciso deixar o acesso exclusivo para ela, tá? Ah, mas enfermeira, não estou conseguindo outro acesso. Não tem problema, tá? Calma, a gente tenta outro acesso, o médico até tenta um outro tipo de acesso, mas nesse momento da emergência, eu tenho que pensar em 2 acessos, certo? Ah, mas eu não consigo? Então tenta o máximo que você conseguir, um calibre maior, tá? Por que eu falo isso, gente? Porque às vezes a gente pega, principalmente unidades de saúde de lugares mais pequenos, né, de interiores, eles ficam com medo de usar o gelco, e aí começa a usar o scalp. O scalp parece ser mais fácil, mas quando você começa a ter uma destreza, você vai vendo que não, que o gel também é mais fácil. E a gente não pode pensar em mais fácil de destreza para mim, como profissional. Eu tenho que pensar como esse paciente precisa da medicação mais rápida.
né? E se tiver uma parada cardiorrespiratória nesse paciente, é muito comum, eu vou precisar de medicações mais rápidas. Então, eu preciso de um calibre maior, pelo menos um calibre maior, tá? Então, é treinando mesmo, é tentando fazer, e é na hora ali mesmo, é um acesso venoso rápido, tá? Vou ofertar oxigênio também para esse paciente, né? Então, já vou entrar na questão da oxigenoterapia, vocês precisam saber qual o tipo de de dispositivo que eu vou utilizar, mas isso também a gente vai falar na outra aula. Bom, manter também a tensão contínua nos traçados aqui, ó. O profissional aqui tá bem, né, concentrado. Então, fez todo esse processo aqui, monitorizou o paciente, né, com a parte cardíaca contínua, né, e oxímetro de pulso, fez a medicação, verificou os sinais vitais, eu vou acompanhar esse paciente, né, à beira-leito e os sinais das alterações cardiográficas, tá? Porque qualquer alteração aqui, eu vou ter que comunicar o meu colega médico. Eu vou ter que manter esse paciente na sala de emergência. Por que que eu falo isso, gente? Porque tem profissional que eu entendo, né, que às vezes corre da sala de emergência, não gosta da sala de emergência, então quer tirar o paciente de tudo quanto é jeito de lá. Vamos colocar ele no quarto, porque no quarto dá aquela sensação de que ele está bem. Cuidado, tá? Manter ou não é conduta médica, o médico é que vai liberar o paciente para o leito ou não, porém, muitas das vezes o profissional da enfermagem atua como um orientador do médico, aí fala, doutor, o paciente tá bom, vamos colocar ele no quarto? Mesmo que o paciente esteja bom, conversando, orientado, mesmo que o paciente melhorou a dor, porque às vezes com as mesmas medicações ele vai melhorar a dor. Mesmo que esse paciente às vezes esteja aparentemente estável, né, bom, a gente não retira ele da sala de emergência até passar esse período, tá? Então fica aí a dica, se o médico também for desses que quer tirar o paciente, então conversa com ele, fala, doutor, vamos tentar manter ele aqui mesmo, né, monitorizado, vamos só para a gente ver a alteração, depois a gente tira ele, porque é uma emergência, tá? Então a gente tem que entender que o paciente emergente nem sempre vai chegar inconsciente, às vezes vai chegar conversando, de boa, tranquilo, né? Mas a gente entende que é uma emergência. E aí, lembra da palavra repouso que eu falei para vocês? A palavra repouso, ela tem que ser absoluta nesse paciente. Ah, mas ele tá bom, ele tá querendo ir no banheiro sozinho. Não, não pode. Vai ter que ir na comadre, ou então vai ter que fazer lá o papagaio, ou então eu vou ter que, sei lá, sondar esse paciente, depende da conduta que o médico for pedir. Mas o repouso é absoluto. Então, vamos imaginar o paciente está bem, consciente, orientado, e quer ir lá fora conversar com alguém. Ele pode ir lá andando? Não pode. Ele não pode sair de lá, da sala? Não pode. Então, isso que eu preciso colocar para vocês, porque eu vejo que os profissionais que têm medo da urgência e emergência fazem coisa que às vezes não entende. E a primeira coisa que eu vejo acontecer é que os próprios colegas da enfermagem levam o paciente para ir no banheiro andando. Não. Se ele quiser, realmente, não tem condições, ele precisa de evacuar, e ele só consegue evacuar se estiver lá no local apropriado, então coloca ele na cadeira de roda, vai você lá junto, tá? Coloca o paciente lá no banheiro e fica junto. Não pode deixar o paciente lá sozinho, tá? Então, esse repouso, ele tem que ser absoluto. Por quê? Porque ele já está com obstrução, você já entendeu que existe essa obstrução. Essa obstrução, quanto mais atividade para que faça com que o coração bombeie mais rápido, mais complicação vai acontecer, mais localidades pode ser danificada, e aí o paciente vai ficar mais prejudicado, tá? Bom, dieta. Dieta também é um outro problema, porque muitas das vezes o paciente inconsciente, a gente não vai pensar em dieta, mas quando a gente fala em paciente consciente, às vezes ele está te pedindo alimentação, então, ou água, né, no caso, hidratação e ingestão hídrica, a gente vai depender da questão se o médico é a critério médico. Então, o que é critério médico? Conforme prescrição médica. Se o médico prescreveu, falou para vocês, não pode dar alimentação, vocês podem dar.
Se o médico não falar, então não tem que seguir literalmente a prescrição médica, tá? Não siga a questão do coração, porque o paciente às vezes vai falar assim: ah, eu quero tanto uma água, me dá uma aguinha gelada. Você tem que ver se está prescrito, se não tiver prescrito, não tem como, tá? Por quê? Porque há algumas alterações, principalmente cardiogênicas, que impedem a ingestão de líquido, tá? O paciente pode estar encharcado, enfim, pode ter várias, às vezes o paciente é renal crônico, não sei. Então, a prescrição médica tem que seguir à risca nessa questão da dieta e da também hidratação hídrica, tá? Bom, se é um paciente entubado, vamos imaginar que o paciente esteja inconsciente, então se ele estiver inconsciente, eu tenho que tomar cuidado com essa questão da hipoglicemia, que também foi uma outra aula que a gente colocou, né? Se é um paciente entubado, eu tenho que verificar a glicemia dele. Lembram da aula de hipoglicemia? Porque se ele tiver com sinais de hipoglicemia, ele não vai me relatar nada. Ele está inconsciente. Então, esse paciente precisa ser verificada a glicemia dele, tá? E corrigida, porque se tiver com falta de glicose, também vai interferir na reposição de, na reposição de nutrientes sanguíneos, ok? E observar, comunicar e anotar qualquer queixa ou até mesmo o nível de consciência desse paciente. Você está vendo que esse nível está diminuindo, o paciente está com rebaixamento do nível da consciência, precisa ser comunicado para o médico, tá? Bom, depois de tudo isso, ele vai ser transferido ou para a referência, tá? Então, imagine você, se você estiver trabalhando num pronto atendimento de uma unidade do interior, esse paciente não vai poder ficar ali no pronto atendimento, ele precisa ser encaminhado para uma unidade específica, tá? Para fazer tratamentos específicos, como, inclusive, como tratamento de intervenções cardíacas, tá? Percutânea, no caso aqui um stent, tá? Uma implantação de stent, ou então algum tipo de cirurgia, revascularização do miocárdio, também pode acontecer, tá? Ou então a reabertura dessa artéria bloqueada, enfim, ele precisa de um tratamento, ele não pode simplesmente, infartou, ficou lá, não pode, ele tem que ser transferido para alguma unidade para fazer algum tratamento específico naquela região. Agora, se for uma situação onde que só os medicamentos já melhorou o quadro dele, então esse paciente pode ser que fique internado na mesma cidade, numa cidade mais com pouco recurso, e vai ter que ter uma alteração do estilo de vida desse paciente. Mas por quê? Porque ele não vai ter condições mais de usar a vida como ele estava. Então, se ele está utilizando alimentação menos saudável, alimentação hiperlipídica, né, quer dizer, muita gordura, vai ter que reduzir isso, vai ter que alimentar mais de água, mais de frutas, um exercício físico aí vai ter que ser acompanhado por cardiologista, não vai poder fazer caminhada de qualquer forma, vai ter que ser liberado pelo cardiologista, vai ter que ter um acompanhamento com um cardiologista mais preciso, enfim, esse paciente vai ter que mudar totalmente o estilo de vida dele, porque foi através desse estilo de vida que chegou a esse ponto, tá? Por que que eu falo isso? Porque os fatores de risco da síndrome coronariana também são os mesmos que a gente já vem falando, do AVC e tudo mais. Então, se tem uma pessoa da família que tem algum risco, né, ou então já teve algum infarto, é importante que fique atentos, né? Associado, hipertensão, colesterol também é alto, é importante. Quem é obeso, quem tem diabetes, quem é tabagista, tem que tomar muito cuidado com os trombos, né? Cardiopatas em geral, então é importante. Quem tem uma insuficiência cardíaca, eu tenho que ficar atento, porque pode levar a uma síndrome coronariana aguda grave, porque aí leva a esses casos que a gente viu, tá? Sedentarismo também, estresse e alcoolismo, tudo isso pode levar a uma síndrome coronariana aguda, quer dizer, aconteceu agora, tá? Bom, meninos, a aula de hoje é essa, tá? Qualquer dúvida, mantenha contato, manda essas dúvidas que eu vou sanar todas elas, tá bom? Até mais!